Bom dia, feliz sábado a todos. Que bom, que alegria estarmos na casa de Deus nessa manhã de sábado e nós aceitamos o convite de Deus para estarmos aqui nesse dia de adoração e celebração ao nome do Senhor. E com grande alegria em nossos corações, recebemos a cada um de vocês aqui em meio à nossa comunidade, aqueles que nos visitam ou que às vezes é a primeira vez que está aqui na nossa igreja, sejam muito bem-vindos. Também você, irmão, que faz parte dessa comunidade, seja muito bem-vindo e se sinta bem na casa do Senhor. Já iniciamos a nossa adoração, estamos com o pensamento em adorar ao Senhor, as nossas ações têm manifestado a adoração. E eu tenho certeza de uma coisa, Deus quer falar ao seu coração nesse momento, na abertura da palavra de Deus. E eu tenho certeza de uma coisa, você não poderia ter escolhido um melhor lugar para estar nesta manhã. Você escolheu estar na presença de Deus. E o Espírito do Senhor, Ele tem visitado a sua vida e Ele quer fazer parte por toda a eternidade. E é isso que queremos falar nessa manhã. Vocês viram que hoje está com uma decoração diferente. Hoje, como já foi citado anteriormente, mas relembrando, hoje é um dia mundial dos aventureiros e da criança adventista. Nós, como membros, como integrantes desse povo que aguarda e anuncia a volta de Jesus, cremos que uma viagem maravilhosa está prestes a acontecer. E eu e você podemos fazer parte dessa viagem. E Deus nos convida a participar e nos preparar para essa viagem maravilhosa. E hoje nós iremos passear um pouco por alguns textos que a palavra de Deus nos traz a respeito da importância, da relevância e do compromisso que eu e você precisamos fazer ao lado do Senhor. Se você ainda não fez, ainda está faltando algum ponto, precisa tomar ainda algum passo de fé, se entregue hoje ao que Jesus quer falar ao seu coração. Por isso que mais uma vez eu convido a você que feche os seus olhos, que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus neste momento, para que nós possamos abrir a palavra de Deus e ouvir o que Ele tem a falar a cada um de nós. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado seja o Senhor, porque estamos na Tua presença e muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui em segurança. Às vezes viemos de uma semana de conflitos, de lutas, de aflições, de às vezes até um distanciamento do Senhor, mas pela sua misericórdia, Pai, o Senhor nos trouxe até aqui. Já vimos aqui louvores elevados a Ti, oração que foram colocadas em Teu trono de amor. Mas por favor, Pai, ao abrir mais uma vez a Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração e que nós tomamos um compromisso com o Senhor nessa manhã, de participar dessa viagem que está prestes a acontecer, que é o retorno do Senhor, onde iremos estar junto por toda a eternidade. Mas só estaremos juntos com o Senhor, Pai, se nós aceitarmos o convite que o Senhor nos faz. Nos ilumine nesse momento, que por favor, Pai, retire aqueles pensamentos que nos distanciam do Senhor e que nós possamos voltar totalmente as nossas ações, pensamentos ao Senhor, ao abrir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje, em especial, nós iremos relembrar alguns versículos importantes, como toda a palavra de Deus é importante para mim e para você. Hoje, nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, celebramos esse dia para relembrar a mim e a você, que somos pais, avós, líderes, responsáveis de alguma maneira por crianças, adolescentes, por influenciá-los a conhecer e obedecer à vontade de Deus. Por isso que você vê nessa foto que está atrás de mim, um dia mundial, e você vê essa foto que é um símbolo de andar de braços dados, o Clube de Aventureiros, o Ministério da Criança, onde todos os aventureiros fazem parte do Ministério da Criança. E nós entendemos como é importante e relevante para a nossa comunidade e onde uma igreja que enfatiza e apoia
apoia esses ministérios, a tendência dela é se manter firme e viva. Como a criança traz vida para o lar, para onde ela está inserida. Por isso que nós iremos refletir nessa manhã. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. E nós iremos começar a nossa viagem pela a palavra de Deus nessa manhã, relembrando alguns compromissos que eu e você precisamos estabelecer, ou se já estabelecemos, precisamos cumprir. Capítulo 6 do livro de Deuteronômio traz uma exortação, lembrando que primeiramente precisamos amar a Deus. Quando nós aceitamos o compromisso de amar a Deus, precisamos então agora obedecer. E olha o que a palavra de Deus nos diz. Alguns sabem até esses versos de cor, recitam aos seus filhos, mas gostaria de relembrar a cada um de nós. Capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim, a partir do versículo 4, diz assim: ouça, ó Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as, verso 7, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ensine. Se lembra que uma das promessas e uma das diferenças da igreja de Deus nos últimos dias da história deste mundo, fala que eles perseveraram. Eles guardavam os mandamentos de Deus e eles perseveram na oração, no estudo da Bíblia, na prática do compromisso que estabelecem ao lado do Senhor. Mas avance um pouquinho na sua Bíblia e vá agora lá para o livro de Provérbios. Livro de Provérbios, lá no capítulo 22. Vamos relembrar mais um texto conhecido e relevante para cada um de nós. Capítulo 22, versículo 6, diz assim na minha versão: ensine a criança segundo os objetivos, os desejos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Qual que é o objetivo? O que eu e você temos ensinado aos nossos filhos? O que você quer que ele alcance? O que é que você quer que ele seja? Mas você tem ensinado no caminho. Ensinar no caminho é andar junto, é estar de braços dados, erguendo o seu filho quando ele cair, ensinando ele como ele deve se portar e tomar as suas decisões. Mas eu como pai, nós como pais, mães, avós, responsáveis por alguém, será que nós temos buscado esse compromisso e principalmente confiado no nosso bondoso Deus, que nos permite a saúde, as forças, a habilidade de falar, de conversar? Será que hoje nós estamos utilizando da melhor maneira, com paciência, com sabedoria, tendo domínio próprio nas nossas intenções e ações? Mas vamos continuar na nossa viagem pela palavra de Deus e vamos agora lá para o livro de Daniel. Livro de Daniel, lá no capítulo 1. Daniel, capítulo 1, lá no versículo 8. Aguardar aqui ainda. E diz assim, Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel, contudo, decidiu
não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Verso 9. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse uma simpatia por ele. Então agora vamos contextualizar esses versículos que nós já lemos até então. O primeiro lá de Deuteronômio, os primeiros que nós lemos em Deuteronômio, falaram sobre a importância dos pais se assentarem, conversarem, dar uma relevância e celebrar momentos onde nós podemos nos aconchegar com os nossos filhos, onde eu e você temos a oportunidade de ensiná-los, de se divertir com eles, ensinando a palavra de Deus. É possível se divertir ensinando a palavra de Deus? Sim, é possível, porque a vida que Deus nos ensina e quer que nós ensinamos e vivamos juntos com os nossos filhos, precisa ser uma vida alegre, uma vida de sorrisos, onde nós nos regozijamos uns com os outros. E aí lá no versículo de Provérbios, capítulo 22, verso 6, fala que precisamos estar juntos. E às vezes nós nos apegamos ou caímos na tentação de achar que eu apenas tenho que apontar o erro, o defeito ou o caminho a ser seguido pela criança. Mas às vezes eu não consigo pegar mais na mão do meu filho e andar junto com ele, ou pegar na mão da minha filha e andar junto com ela. Às vezes eu tenho enfrentado essa dificuldade. Você e eu, como pai, às vezes lutamos tanto para conseguir, às vezes, o dinheiro para poder pagar as contas, trazer o sustento para casa, e esquecemos do quanto Deus tem nos sustentado e quer nos sustentar se nós confiarmos nele verdadeiramente. Mas a palavra de Deus deixa claro, se nós ensinarmos eles, a nossa família, no caminho do Senhor, Ele vai nos suster. Mas só que nós temos caído na tentação de ser influenciados pelo pecado, pelo que Satanás coloca à nossa frente. Às vezes, coisas que deveriam ser para o nosso benefício não têm sido. Às vezes, uma casa nova que nós lutamos tanto para conquistar, alcançar, às vezes não tem sido uma bênção para a nossa família, porque nós não sabemos aproveitar aquele local para ser um local de adoração a Deus. Mas olha o que Daniel falou, o que Daniel fez, a atitude que ele tomou, mesmo no meio do império mais poderoso que existia em sua época. Ele foi levado cativo para aquele império. E quantas pessoas, ou às vezes nós que estamos aqui nessa manhã, estamos cativos no meio do nosso emprego, do nosso ambiente de estudo, porque às vezes nem os nossos colegas, às vezes de sala, sabem que nós somos cristãos. Porque as nossas ações não manifestam isso, ou porque às vezes temos vergonha ou medo de sofrer um preconceito ou sermos discriminados pelos outros. Mas Daniel nos traz um exemplo, neste momento, que ele tomou uma atitude. Antes ele orou, ele se preparou. E às vezes, abrindo um parênteses aqui em relação a isso, mas dentro da história, às vezes nós achamos que vamos nos ser firmes, sermos decididos quando vier a provação. Mas se no meu dia a dia, na minha caminhada, antes de acontecer as provações, eu não estar me preparando, estar em comunhão com o meu Deus, no dia que vier a adversidade, o problema, a tentação, eu vou ceder. Porque eu não tenho uma caminhada, uma preparação com o meu Deus. E Daniel, ele teve uma caminhada e uma preparação antes deste momento. Em sua infância, os seus pais ensinaram a ele. Eu não sei se alguns de vocês se tem alguém aqui que se em algum momento, talvez na sua infância, foi retirado dos seus pais e foi levado para um local totalmente diferente do seu nascimento.
e você sente falta do seu país de origem, da sua cidade de origem. Eu não sei se alguém que está aqui nessa manhã passou por essa experiência, mas deve ser uma experiência terrível, você ser levado como um escravo. Na verdade, aqui ele não se tornou um escravo, mas ele foi levado para servir o rei em Babilônia. E às vezes nós pensamos assim: hoje eu não sou um escravo, hoje eu tomo as minhas próprias decisões. Mas o que é que eu e você precisamos entender? Deus quer que nós sejamos servos do Senhor, dele, para que nós possamos entender o que é a alegria e o que é a paz. E é isso que nós vamos ver no próximo texto que nós vamos ler nesta manhã. Avance um pouquinho agora para o Novo Testamento, para o livro de Efésios. Livro de Efésios, lá no capítulo 6. Efésios no capítulo 6. Aqueles que conseguem lembrar um pouquinho da história da igreja de Éfeso, lembra que a igreja de Éfeso, a região onde ela estava inserida, era uma região muito complicada, por causa que muitos que se denominavam cristãos naquela época, eles levantavam estátuas em suas casas, nos seus lares, para cultuar outros deuses. E infelizmente muitos estavam cultuando deuses e querendo também cultuar a Deus. E olha o que lá no capítulo 6 Paulo fala a respeito dos deveres de pais e também dos filhos. Versículo 1, 2 e 3 e 4 diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, primeiramente, Paulo relembra as famílias que eles precisavam honrar quem? O pai e a mãe. E às vezes nós achamos que isso não é relevante. Infelizmente, muitos, e eu sei que muitos de nós às vezes já teve a experiência de visitar ou acompanhar um lar de idosos. Mas muitos chamam de asilo, lar de acolhimento. Mas quando você vai a um local desse, você encontra histórias, na maioria das vezes, até chocantes, tristes, de distanciamento dos filhos com seus pais. Às vezes nós queremos aquele local e nós colocamos para uma boa convivência e para que eles possam estar em crescimento e desenvolvimento. Nos seus relacionamentos, eles precisam. Só que nós esquecemos de alguns detalhes. Nós precisamos cuidar dos nossos pais também. Eu não sei se todos aqui têm, alguns já tiveram a experiência de, às vezes, seus pais já descansam no Senhor, aguardam a volta de Jesus. Mas enquanto nós estivermos com os nossos pais vivos, nós precisamos também respeitá-los e amá-los. Mesmo que nós, adultos, já tenhamos tomado a nossa decisão, formado a nossa família, mas nós precisamos respeitar e amar os nossos pais. Porque é Deus que nos pede e Ele nos ensina. Porque é isso que vai nos trazer a verdadeira alegria e a verdadeira paz ao coração. E fala também, nesses versículos que acabamos de ler, que os pais não devem... Que os pais não devem irritar os seus filhos. Essa palavra irritar é não ficar atiçando ou ficar trazendo peso para a vida dos seus filhos. Nós precisamos entendê-los, saber em qual fase eles se encontram. Porque não adianta nada eu ter um filho de 1 ano e querer tratar ele como se ele tivesse 15 anos.
Ou vice-versa, achar que o meu filho tem 15 anos e eu vou tratar ele como se ele tivesse 2, 3 anos de idade. Nós precisamos entender e conhecer qual é a fase que o nosso filho está vivenciando e passando. Precisamos ter diálogo com cada um deles. E às vezes nós só lembramos de conversar com os nossos filhos quando eles começam a apresentar problemas ou trazer alguma dificuldade para a convivência em família. Ou às vezes porque o professor trouxe alguma reclamação sobre o meu filho, sobre a minha filha, por causa de algum momento na escola. Aí que eu começo a abrir os olhos e despertar. E a palavra de Deus, nos textos que nós já lemos até agora, deixa bem claro que é no início, se possível, quando você já descobre que você vai ser pai e mãe, quando está ainda no ventre, você já tem que começar a cuidar e ensinar o seu filho, a sua filha, no que caminho eles vão trilhar. E infelizmente, muitos de nós só entendemos isso quando nós vemos os nossos filhos já longe e distante da vontade do Senhor. Mas Deus, Ele é tão grandioso, tão misericordioso, que mesmo assim Ele ainda busca o seu filho que está distante, que às vezes toma uma decisão totalmente contrária à tua vontade. Mas sabe como o Senhor é bom e como Ele ama a mim e a você. E lembre-se de uma coisa, às vezes turbilhões, angústias, tristezas que eu e você possa estar enfrentando neste momento, só você e Deus sabe o que está te afligindo no seu coração neste momento. Às vezes você está até com um sorriso largo no rosto, mas talvez por dentro o seu coração, a sua mente está quebrada, está separada. E você quer juntá-la, e Deus quer te ajudar nisso. Deus quer te trazer a paz, quer manifestar isso na sua vida. E nós, como Ministério dos Aventureiros, fazemos parte do Ministério da Criança. A intenção de cada professora, de cada professor que faz parte, que de alguma maneira ajuda e quer trazer, isso é uma maneira de ajudar nós como famílias a saber lidar com os nossos filhos. O Ministério da Criança, quando você chega de manhã para trazer o seu filho para a escola sabatina, as professoras se preparam no decorrer da semana para trazer uma atividade, trazer algo diferente para você, para que você também traga e faça no decorrer da semana com seus filhos em casa. Não é apenas um momento onde você fala assim, poxa, agora meu filho está lá e eu estou aqui, estou tranquilo. Não, é um momento onde ele está em comunhão com os amiguinhos, conhecendo coisas novas, mas aquilo que ele aprende lá, ele vai manifestar as ações e práticas no decorrer da semana, no seu e no meu lar. Porque senão não adianta nada o que eles estão aprendendo, o que as professoras se desdobram para aprender, o que a nossa líder do Ministério da Criança se desdobra para poder trazer e preparar para mim e para você. Eu e você precisamos entender duas coisas dentro de tudo isso que nós já falamos, se você ainda não entendeu nada. A primeira, Deus é um Deus de amor. Eu e você precisamos ter isso bem claro em nossas vidas, em nossa mente e coração. Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça. E tenha certeza de uma coisa, o mesmo Deus que te deu o presente, o benefício de ser pai e mãe, Ele também vai te perguntar, cadê o filho ou a filha que eu te entreguei? E nós temos essa responsabilidade. Nunca é tarde, nunca fale isso na sua mente, fale assim, nossa, eu tentei tanto, tenho sofrido tanto, tenho orado. Então comece agora a agir. Comece a agir e praticar o que Deus te orienta a fazer. Lembrando agora, entrando no nosso penúltimo texto que nós vamos ler nessa manhã da Palavra de Deus, lá na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, lá no capítulo 3. Capítulo 3, da segunda carta de Pedro, fala sobre um dia muito especial. E aqui já é um Pedro experiente, um Pedro que entendeu o que era servir ao Senhor, ter uma vida ao lado de Jesus, entender o que eram os benefícios de uma eternidade ao lado do Senhor.
E diz assim, lá no versículo 1: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Lá no verso 8. Agora vá no verso 8. Nós lemos o verso 1 e 2, nós vamos agora no verso 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o verso 9: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Verso 10 diz assim: que o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada, será descoberta. Verso 14, ainda do capítulo 3. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Sabe, meus irmãos, aqui é um relato de um homem duro, do homem difícil, de um homem que muitas vezes queria resolver as coisas na espada. Trazendo para o nosso contexto, se fosse hoje nesse dia, ele queria resolver na arma. Mas ele aqui, quando ele faz esse relato, é um homem que foi transformado, que aprendeu o que é amar, aprendeu o que é respeitar e aprendeu o que é se entregar nos braços de Jesus. Entendendo isso, ele pôde escrever então que quando Jesus voltar, ele seria encontrado em paz, imaculado e inculpável, porque ele entregou todos os seus fardos, todos os seus medos, todos os seus pecados, ele entregou a Jesus. Sabe o que às vezes falta para mim e para você? É nós nos entregarmos a Jesus. O que às vezes tem gerado dificuldade, às vezes no seu lar, às vezes na sua convivência, na minha convivência, é nos entregarmos verdadeiramente a Jesus. Mas sabe, momentos como esse, onde nós vemos crianças louvando, onde nós vimos crianças sendo apresentadas a Jesus, que alegria, que momento relevante, onde nós deveríamos ficar regozijantes, porque ainda há esperança para o povo que quer se entregar ao Senhor. Essa perseverança, meus irmãos, precisamos ter a cada dia. Sabe, muitos de nós, às vezes, quando chegamos aqui pela manhã, ficamos pensando no que nós vamos fazer na nova semana que vai se iniciar. Talvez nós estávamos ainda preocupados com o que nós iríamos preparar, ou que nós deixamos, às vezes, em casa para fazer para o almoço. Mas sabe o que Deus quer nos ensinar nessa manhã? É que nós podemos, assim como as crianças, ser sinceras, honestas e buscar ao Senhor de maneira clara. A manifestação de Deus na vida de uma criança, às vezes muitos pensam assim: nossa, que bonito a criança louvando a Deus, uma criança pregando e adorando ao Senhor. Nesse ano nós acompanhamos 2 quartas-feiras, onde crianças trouxeram a mensagem de Deus para cada um de nós. E nós ficamos pensando: será que nós estamos agindo e amando os nossos filhos da maneira que deveríamos amar? O Janilson vai pôr uma foto de um momento que aconteceu lá no dia 6 de fevereiro deste ano, onde muitos de nós acompanhamos, vimos vídeos, vimos notícias, vimos telejornais, muitos de nós às vezes até ajudamos, porque foram levantadas várias campanhas nas redes sociais, até a nossa igreja, através da ADRA, que é uma agência internacional que cuida desses momentos de aflição. Muitos também relembram essa foto,
é uma história de irmãos que cuidaram e buscaram salvação. E eu até anotei aqui em um papelzinho o que aconteceu nesse dia para relembrar aqueles que já se esqueceram deste momento. Esse aí foi o terremoto que ocorreu na Síria e na Turquia. Onde mais de 11 mil mortos. Aconteceu no dia 6 de fevereiro deste ano, onde muitas famílias foram separadas momentaneamente, mas nós acreditamos, e onde muitas crianças perderam seus pais, suas mães, às vezes até tios, avós. E essa cena aí é uma menininha de 7 anos, juntamente com seu irmão. E se você olhar bem para a foto, você vai perceber que tem um braço assim por cima, onde ela tenta, de alguma maneira, proteger o seu irmão. E ela diz o seguinte para o socorrista ali que chegou, tirou essa foto, ali as pessoas que estavam ao redor, e aí no momento que ele vai tirando ali os pedregulhos, ali os restos de concreto que estão sobre eles, né? E ela fala para o socorrista o seguinte: Senhor, se o Senhor me resgatar, se o Senhor me resgatar, e o Senhor se resgatar o meu irmão, nós seremos os seus servos pelo resto de nossas vidas. E aí foi tão interessante que quando nós vimos esse momento, nós ficamos pensando: será que eu teria a mesma coragem se eu passasse pela mesma situação que essa menina e esse menininho passaram? Será que eu, da mesma maneira, eu estaria ou diria essas mesmas palavras para este socorrista? Mas nós sabemos qual que é o nosso principal socorrista. Nós sabemos quem realmente vai nos retirar deste mundo perverso, desse mundo mau, que maltrata a sua e a minha família. Nós sabemos muito bem quem que vai nos retirar deste local. Esse único socorrista e verdadeiro que vai nos retirar chama-se Jesus Cristo. É nosso Senhor e Salvador. E Ele quer alcançar o meu e o seu coração. E sabe de uma coisa? Lá no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios, lá no capítulo 15, é o último texto que nós iremos ler nesta manhã. E daqui a pouco eu vou convidar os aventureiros, eles vão cantar uma última música que fala um pouquinho do que é a importância e a relevância de nós nos preocuparmos com essa geração. Eles não são a futura geração, eles não são alguém que vai ainda, não, só quando ele for um adolescente, quando ele for um jovem, for um adulto, aí ele vai tomar responsabilidade. Não, eles vão tomar as decisões deles na infância. Aí talvez você tenha o seu conhecimento educacional, você talvez acompanhe estudos educacionais, psicológicos, a respeito do comportamento, do desenvolvimento da criança, mas Ellen White, inspirada por Deus, ela diz que o caráter da criança ela é formado até os 7 anos de idade. O caráter. Sabe o que eu e você vamos levar para o céu? E estamos transformando e moldando ainda é o caráter. Sabe esse corpo seu que você está olhando, às vezes cansado, machucado, doente, ele vai ser transformado. E é o texto que nós vamos ler agora no final, e o Janilson vai pôr a última imagem para nós. E lá no capítulo 15, a partir do versículo 51, diz assim: nem todos, lembre-se disso, meus amigos, nem todos, verso 51, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de
incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. E neste momento, eu convido aqui os aventureiros, eles vão subir aqui em cima e nós vamos cantar a última música. Mas lembre, reflita nessa imagem, lembre de às vezes alguém, talvez um familiar, talvez um filho, talvez um pai, uma mãe, um tio, amigos, que você quer ver no céu. Hoje o Clube de Aventureiros quer ensinar a importância e relevância de nós almejarmos viajar com Jesus para o céu. Vai ser uma viagem maravilhosa e grandiosa. Se você leu ou ainda está lendo o livro missionário deste ano e do ano que vem, que é o Grande Conflito, podem subir aqui em cima para o pessoal ver vocês. Vou tirar esse púlpito aqui. Nós vamos cantar essa última música. E lembre-se, se você ainda está achando que você consegue fazer algo sem Deus, sem um Deus, sem uma comunhão, um relacionamento verdadeiro com o Senhor, por favor, em nome de Jesus, a partir de hoje, busque o Senhor. Se entregue verdadeiramente. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E reflita na letra da música que eles vão cantar, que fala um pouquinho sobre o ministério dos aventureiros, mas também fala sobre a importância de eu e você acreditarmos em Jesus. E neste momento eu convido a todos a ficarem em pé e nós vamos fazer uma oração. E lembrem das promessas que Deus deixou na palavra dele.
E nunca se esqueçam, em nome de Jesus, por favor, Jesus está voltando. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Tome a decisão ao lado de Jesus. E nós, como Clube de Aventureiros, fazemos parte do Ministério da Criança e entendemos que Jesus está voltando e precisamos tomar a decisão agora. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Grandioso e eterno Deus, amado Pai, louvado seja o Senhor, porque está entre nós. E obrigado pelas promessas que o Senhor deixou na sua palavra. E sabemos que elas estão se cumprindo. E aquela grande promessa que é o retorno do Senhor está prestes a se cumprir. E que nós possamos, Pai de amor, reconhecer a importância e a relevância de nos prepararmos, de entender, Pai, que o nosso caráter precisa ser moldado, precisa ser modificado agora. Temos coisas a abandonar, temos coisas a serem melhoradas e transformadas, Senhor. Mas, por favor, Pai, que o Teu sangue, que o Teu Espírito Santo transforme os nossos corações, mas que a nossa decisão, Pai, seja ao lado do Senhor, porque sabemos que esse mundo está com as horas contadas, e nós sabemos que o Senhor quer levar cada um de nós para a eternidade, mas quem vai tomar a decisão, Pai, somos nós. Nós temos o livre-arbítrio de decidir se queremos estar na eternidade ou não. E que nós possamos, Pai, como famílias, como uma comunidade espiritual que busca o Senhor, estarmos na eternidade. Mas, Pai, por favor, nos ensine, nos ajude a retirar o pecado da nossa vida, a tirar aquilo que nos distancia do Senhor, e que nós possamos viver em comunhão, relacionamento e missão ao Teu lado. Nos dê a Tua paz, um restante de sábado na Tua companhia e na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor.